Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é cidades inteligentes. O surgimento e o desenvolvimento das cidades sempre foi vistos como sinônimo de civilização e de modernidade ao longo da história. No século XXI, pela primeira vez na história, a maior parte da humanidade reside em áreas urbanas. A formação de megalópolis, de grandes cidades em todos os continentes e países, cria imensos desafios em termos de seu funcionamento, planejamento e qualidade de vida. Uma das respostas alternativas aos desafios urbanos do presente foi pensá-las e planejá-las como cidades inteligentes. Neste programa, vamos analisar em que consiste a cidade inteligente, Smart Cities em inglês, e onde esses novos projetos estão sendo implementados. E, por fim, como transformar Belo Horizonte numa cidade inteligente, garantindo mobilidade urbana e qualidade de vida para todos. O nosso entrevistado é Sidney Bispo, engenheiro de formação e secretário adjunto de Planejamento e Gestão do município de Belo Horizonte. Bem-vindo, secretário. Um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com todos. Como surgiu a ideia da cidade inteligente, secretário? A cidade inteligente é um conceito que nasceu principalmente por uma questão econômica, né? Principalmente, né, as empresas privadas, no sentido de polarizar ações e soluções, né, de aplicação de seus produtos, identificaram uma oportunidade de negócio. Mas, a partir daí, os benefícios, né, e a resolutividade das ações da gestão pública vieram contribuir para esse conjunto. Perfeito. Por que cidade inteligente? Aí é um conceito que nós nos valemos, né, do significado do acrônimo, né, ser. Né? Ser, o S, no sentido de sensoramento, né, de sentir, o E no sentido de se buscar um entendimento dos problemas e das ações, e o R no sentido de resolver as questões, né? Então, o sentido da cidade inteligente é exatamente esse. Ter elementos ou ter sensores que nos tragam, né, identificação e informações do que acontece, como acontece, por que acontece. O entendimento e o processamento desses dados, dessas informações, nos dá conhecimento e desse conhecimento nos dá inteligência para poder ser aplicada. E como deve ser o planejamento de uma cidade inteligente? O planejamento da cidade inteligente, ele nasce pelas demandas que o cidadão aponta para o gestor público, né? Então, nós temos casos que naturalmente foram crescendo, foram nascendo, que é a questão da mobilidade, como colocado. É um ponto que ele se destaca dentro do processo de gestão administrativa, especialmente municipal, aí nesse sentido. E nós temos também a questão, hoje, maior, da questão energética e do cuidado com os elementos de meio ambiente. E como pensar, por exemplo, a infraestrutura de uma cidade inteligente? Aí é uma questão muito complexa, né? Porque nós estamos envolvendo aí todas as ações e todos os segmentos, vamos dizer assim, todos os setores da própria gestão pública, né? Não necessariamente seja do âmbito municipal, mas todos os serviços que são colocados à disposição do cidadão como um todo. Quais seriam os 3 polos principais, né? Que seria segurança, saúde e educação, mas isso se desdobra em outros elementos, né? Como o caso colocado. O transporte é um caso essencial, vital, né? É vital, inclusive para a saúde, claro, né? Para haver mobilidade, para se colocar ou se levar um doente, um fruto de um problema para ser resolvido em determinada situação na cidade. Como a internet funciona numa cidade inteligente? A internet hoje, ela é um elemento, vamos dizer, não só essencial, como vital, né? Ou seja, é a questão do sentir, né? Voltamos aí na questão do acesso à informação. A internet, ela nos propicia informação, mas um volume muito grande, uma massa muito grande nesse sentido, que ela tem que ser também trabalhada, ela tem que ser filtrada, ela tem que ser qualificada para poder se traduzir em resultados. A internet, no caso, é o principal meio hoje em todos os sistemas de comunicação, seja entre pessoas, vamos dizer, entre o cidadão em si, entre a municipalidade, entre os órgãos do poder público com os próprios cidadãos e a própria situação de sentir como que essa evolução acontece. A satisfação do cidadão é positiva, é negativa, como é que ela se comporta. Então, hoje nós temos muitos aplicativos à disposição, né,
que nos dá essa relação positiva. Perfeito. A mobilidade urbana foi uma das manifestações principais, reivindicações, perdão, das manifestações cívicas de 2013. Como pensar a mobilidade urbana numa cidade inteligente? É uma situação que tem vários, novamente, cenários ou setores para ser colocados nesse cenário maior. O caso ali colocado, inicialmente, é com relação aos custos. E nós temos também não só a questão do custo operacional, como também o deslocamento da própria pessoa, do cidadão. Por que ele se desloca? Essa é uma questão básica e existiu aqui de uma forma até inovadora. Belo Horizonte, através da Agência Metropolitana, em conjunto com ela, comandaram uma pesquisa de origem e destino, de todas as pessoas que estariam transitando entre os municípios vizinhos e a própria cidade e dentro da própria cidade, de Belo Horizonte. Isso determinou que os principais pontos, vamos dizer, a serem avaliados, seria a questão do trabalho, ponto essencial, segundo, com relação à saúde, e terceiro, com relação à educação. O fato é que, se nós não temos a informação à disposição, ela não pode ser tratada nem trabalhada. No momento que também o custo, a própria crescimento da cidade, o desenvolvimento em si, propiciou com que, vamos dizer, o metro quadrado custasse mais per si, para as diferentes áreas da região metropolitana, da região da cidade, a busca foi de alternativas, de regiões metropolitanas para habitação. E isso fez o sentido pendular, vamos dizer assim, no movimento do cidadão. E aí a consequência foi essa, um aumento na necessidade dos transportes coletivos. Paralelamente, o incremento do veículo, que também em Belo Horizonte tem um crescimento vertiginoso. Hoje, praticamente, nós temos 2 veículos para uma pessoa em BH. Isso é bastante significativo, é perto disso. Mais proximamente, nos últimos 4 a 6 anos, aproximadamente, nós temos aí um incremento também das motos, que também disputam espaço com os próprios veículos. Então, são situações que tem que ficar atento. Belo Horizonte hoje mesmo, até com uma orientação estratégica dentro do segmento de mobilidade, do setor de mobilidade, tem o Plamob, que é um plano de mobilidade, e preferencia o transporte público, primeiro. Segundo, ações com um pouco mais de conceitos de atendimento à questão ambiental, que são as ciclovias e outras soluções, e o transporte coletivo. E solidário também. O solidário? Sim, o solidário é uma questão também a ser colocada. No segundo bloco, nós vamos trabalhar como as cidades inteligentes estão sendo implementadas no mundo. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema cidades inteligentes. No primeiro bloco, nós situamos as cidades inteligentes, como caracterizá-las, como pensá-las e também exploramos, no caso, os serviços, a mobilidade urbana, na perspectiva da cidade inteligente. Já deixamos no ar o tema deste segundo bloco, que seria em que medida as cidades inteligentes são projetos que estão sendo implementados em vários países do mundo. Nós temos que entender aí quais são os benefícios que a cidade inteligente ou essa formatação nesse conceito trouxe ao cidadão e à população no geral, até ao gestor público também. Se nós pegarmos a gestão, por exemplo, da energia elétrica, nós temos aqui em Belo Horizonte desenvolvimentos próprios, com a CEMIG e outras soluções aí com a UFMG, onde que se faz sensoramento do consumo de energia e desse consumo se qualifica a energia em termos de efetividade, ou seja, melhor eficiência energética que pode ser propiciada. Em cima disso também, no caso da saúde, nós temos várias situações de telemedicina, teleprocessamento de informações ou outras, e isso também apoia ao cidadão. Então, quando se desenha, quando esse desenho, naturalmente, ele não foi feito pelo gestor público no primeiro momento, mas ele se utiliza disso. Então, um exemplo que eu dou de Belo Horizonte, já antecipando uma ideia de que Belo Horizonte é uma cidade inteligente, foi criado em 2009,
né, pelo governo Márcio Lacerda, um desenho do GEAR, que é o quê? É o Grupo Executivo de Análise de Riscos, de Avaliação de Riscos. Isso em função do quê? De uma quantidade de chuvas muito grande que existiu, e isso trouxe consequências negativas no tratamento principalmente dessas áreas de risco, morros e aglomerados. O que foi feito? Em prática, isso, e é um projeto que anualmente ele se renova. Perdão. Temos sensores que são colocados nessas áreas de risco, são sensores eletrônicos, que em conjunto com sensores meteorológicos, eles nos informam previsões de chuva, alternativas possíveis de ocorrências, né, de situações de vento e outros mecanismos aí do clima, né, e isso tudo é levado ao COP, né, o Centro de Operações da Prefeitura. Então a Defesa Civil que está lá instalada, ela já tem um procedimento protocolado, onde que todos esses sensores, essas informações são trabalhadas, são orientados projetos, né, junto ao SAMU e outras soluções, para que inclusive se faça combate, né, a eventuais ocorrências ou consequências desses processos. Perfeito. Sempre você tem o ranking das cidades inteligentes. Aonde que se implementa mais esses projetos em termos mundiais? Naturalmente é onde que há maior desenvolvimento tecnológico, né? Nesse sentido, nós temos o Oriente como sendo um destaque. Aí existe um ranking feito pela IESE, que é a Universidade de Navarra, na Espanha, em que eles consolidaram 10 elementos, quer dizer, analisaram 10 elementos desde da relação com o meio ambiente, da sustentabilidade, como também do campo social, né, da relação do cidadão com o governo, né, nesse sentido. E a sua sensibilidade, vamos dizer assim, do governo às relações do cidadão. Nesse ranking, Tóquio é a primeira, né, a segunda é Nova York, nesse sentido, e terceira são cidades que estão naquela região, né, Seul e outras mais, ou seja, onde que nasce a tecnologia propriamente dita, né? Então, esse é um encaminhamento. No Brasil, nós temos... no Brasil, como situar aqui exatamente no Brasil, o ranking? Nós ainda não temos uma qualificação muito clara, né? E dentro dessa qualificação, algumas empresas de consultoria, dentro do setor também de sugestão de planejamento estratégico, de outros elementos, eles sugeriram por duas empresas, Urban System e a Satos, eles criaram uma avaliação e nessa semana, inclusive, que passou, Belo Horizonte recebeu o 5º lugar em termos globais, né, de cidade inteligente e considerada como 1º lugar em termos de sustentabilidade, meio ambiente, né? Em São Paulo foi em termos tecnológicos, de aplicação de tecnologia, e o Rio de Janeiro foi o 2º colocado em posição diferente, que é com relação à mobilidade, a parte de cíclica, né, de via cíclica. E Curitiba, por exemplo, Brasília? Sim, elas também estão na frente desses cinco posições que Belo Horizonte ocupa. Brasília e Curitiba seriam nessa sequência. O 5º lugar para Belo Horizonte foi dado a partir de que critérios e em que base? O principal deles, todos eles têm uma pontuação e uma ponderação, né? E a ponderação maior que Belo Horizonte recebeu foi justamente no tratamento ambiental, meio ambiente. Meio ambiente. Meio né? ambiente. Sustentabilidade e meio ambiente. Belo Horizonte tem, são duas situações positivas, né, vamos dizer assim. Quando se fala de sustentabilidade, é um conceito um pouco mais amplo, que envolve não só o tratamento de recursos naturais, né, que é entre recursos hídricos, a própria energia, como no caso de BH, que é a cidade da América Latina hoje, com maior quantidade de árvores, né? Sim. E ela é a única que fez um levantamento, um inventário que nós chamamos de todas as árvores da cidade, inclusive com qualificação, a interferência eventualmente de algum tipo de elemento que combata, né? Tinha o pulgão, tinha a mosca, tinha uma série de elementos, e tudo isso foi mapeado. E esse monitoramento ele é feito constantemente, né? Isso também é um elemento que vai ao COP, é uma informação que é instrumentalizada pelo COP. Perfeito. Né? Um outro aspecto, se me permitir, só para concluir, Belo Horizonte é a cidade, hoje da América Latina, também que tem a maior concentração de sistemas de energia solar. É mesmo? É, Belo Horizonte. Mas por quê? Aí são dois fatores, né? Pela própria conceituação, quer dizer, a possibilidade ambiental de que Belo Horizonte é uma cidade muito ensolarada, primeiro aspecto, tem esse favoritismo, né, natural,
da natureza em si. E o segundo aspecto, que houve incentivo por parte da CEMIG há um tempo atrás, e isso foi permeando. Então, hoje, praticamente todos os edifícios são formatados ou são construídos considerando a utilização de energia solar para aquecimento, que é um dos grandes fatores de consumo, para aquecimento de caldeiras ou água quente, vamos dizer assim, de geral. Há um estímulo da prefeitura exatamente para que os novos edifícios usem a luz solar ou não? Ainda não, né? Existem projetos, existem planos. No caso do planejamento estratégico que nós acabamos de rever, né, na sua terceira edição, há uma sugestão em termos de diretrizes e objetivos para que se considere a energia como sendo um elemento também importante desse processo. Mas chegar ao edifício inteligente, vamos dizer assim, nós temos 2 exemplos aqui em Belo Horizonte, mas ainda não conseguimos. Perfeito. Mas é o caminho, né? É o caminho. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar o planejamento estratégico de Belo Horizonte para o ano 2030 e também, digamos, os programas que estão sendo implementados para tornar Belo Horizonte também uma cidade inteligente. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta ao nosso terceiro bloco. Nós estamos trabalhando o tema cidades inteligentes. No segundo bloco, já iniciamos pensando um pouco Belo Horizonte como uma cidade inteligente. Fizemos também um passeio pelo ranking das cidades inteligentes no mundo e no Brasil. Já deixamos no ar o tema do terceiro bloco, que é exatamente o plano estratégico de Belo Horizonte até o ano 2030, que foi lançado exatamente há poucos dias, né? Em que consiste esse plano? Esse plano é para tornar Belo Horizonte uma cidade inteligente? Como eu comentei anteriormente, Belo Horizonte já é uma cidade inteligente e ela é respeitada nesse sentido, né? O principal nesse processo, como nós colocamos lá no princípio, é a questão do sensoramento. Belo Horizonte tem vários elementos e vários equipamentos e instrumentos para poder fazer esse sensoramento em diferentes ações de sensores, né? O segundo aspecto é com relação ao tratamento dessas informações e dados e eles se transformarem em resultados. Aí, nesse elemento, entre a gestão pública em si, nós temos um projeto que está em implantação hoje, chamado Monitora BH, onde que nós temos, dentro dessa Secretaria de Planejamento que eu faço parte, nós conceituamos todos os indicadores dos serviços públicos que a cidade presta ao cidadão, eles são avaliados, eles são ranqueados em si. Ou seja, nós temos metas, nós temos projetos, nós temos planificação para que eles ocorram e temos a expectativa pelo lado da pesquisa da satisfação do cidadão, no sentido de comparar os dois e ver esse distanciamento. É aí onde que nós melhoramos e qualificamos as políticas públicas, né? Sim. Então, e o outro plano é o BH Resolve. Trata de quê? Por exemplo, o BH Resolve também é um outro exemplo, muito bem colocado, no sentido de captar essa relação com o cidadão. Então ele coloca suas demandas, que normalmente são reclamações, são esclarecimentos, são necessidades que ele coloca à gestão pública e a resposta é praticamente imediata. Todos os serviços, são mais de 600 serviços que são avaliados dentro do BH Resolve. Um outro ponto é o 156, né, que é o saque web, que nós chamamos, voltando à questão da internet, onde que qualquer cidadão pode ingressar no portal da prefeitura e ele pode apontar o que está ocorrendo na sua rua, no seu bairro, ou qual a contribuição que ele possa colocar. E nós temos metas de respostas em todas as secretarias, em todas as temáticas, né? Também é outro ponto. E mais recentemente foi feito um aplicativo, que é o 156 Mobile, né? No sentido de que é o BH Resolve móvel. Então ele entra pelo smartphone, faz a solicitação, se ele fotografar informações, por exemplo, de um buraco, de um ponto de ônibus quebrado, um sinaleiro que não funciona, algo nesse sentido, ele comanda e nós respondemos de imediato. Um outro programa se chama Cidadão Auditor. Isso. O Cidadão Auditor é um projeto também inovador em Belo Horizonte, que está mais focado na época que eu fui superintendente da SLU, né, a Superintendência de Limpeza Urbana, e que nós construímos uma plataforma onde nós mapeamos, nesse instante, 64 mil cidadãos na cidade, em todos os distritos,
e fazemos, né, com eles uma pesquisa por telefone, logo imediato à execução do serviço de limpeza urbana, né, da coleta, principalmente. E nessa pesquisa ele avalia todos os serviços, são 17 serviços avaliados, desde uma boca de lobo que está entupida, ou que está danificada, ou que tem algum tipo de problema, até uma questão da capina, se tem que ser feita, a questão da coleta, se foi adequada, se houve restos colocados, deixados, se o comportamento dos garis é adequado ou não, se o trajeto que tinha sido proposto é feito ou não. Com esses dados, e esse que é o ponto relevante, isso nos dá informações para que a gente melhore cada vez mais o serviço, né? Você faz isso também no transporte coletivo de ônibus? O transporte coletivo é feito sim, mas de um outro formato, né? Não com uma pesquisa direta ao cidadão, mas através de outros elementos, que seria através do próprio BH Resolve, do 156, e também com algumas pesquisas que são pontualizadas. Nós tivemos um problema, perdão, na época do BRT, com relação à segurança, né, que foi muito bem qualificado, identificado e diagnosticado a partir de pesquisas feitas dentro das estações do BRT. Então, esses elementos também são utilizados dessa forma. A questão metropolitana também pode ser pensada da perspectiva da cidade inteligente? Sem dúvida. Nós temos um fator aqui relevante para Belo Horizonte, que é a concentração de inteligência, né? Nós tivemos aqui o primeiro núcleo da Google, tá certo? E hoje nós temos o desenvolvimento de muitas das soluções da Google a partir aqui de BH. Por que eu falo isso? Porque a UFMG e outras faculdades que aqui estão colocadas, tomando ela apenas como uma referência, o campo de conhecimento dentro da região é muito forte. Então, essa polaridade de se transformar Belo Horizonte e sua região metropolitana como um eixo de desenvolvimento intelectual é uma das nossas diretrizes apostada dentro do planejamento estratégico de Belo Horizonte, 2030. Perfeito. As diretrizes gerais desse planejamento estratégico, quais são as principais? Nós fizemos novamente, né, uma revisão de o planejamento que foi iniciado em 2009. Esse planejamento ele tinha 12 áreas de resultados, perdão, que focam praticamente pobreza, saúde, educação, pontualizados, segurança e outros elementos. O caso da cidade inteligente, ele foi entendido como a questão metropolitana também, como sendo uma visão transversal, ou seja, ele permeia todas as atividades. Então, quando eu penso na cidade de Belo Horizonte como uma cidade polo, que ela propulsiona, que ela eleva, né, a região metropolitana, ela propicia desenvolvimento econômico, né, para a região metropolitana, ela também pode desenvolver conhecimento, turismo e outros elementos mais cultura, etc. E a cidade inteligente, ela também passa por esse conceito. Então, nós temos algumas ações colegiadas com alguns dos municípios, que está se traduzindo mais uma ação prática de vetorização, que nós chamamos, que são linhas de ação para fazer arranjos produtivos regionais, vamos dizer assim, dentro da própria região metropolitana. Perfeito. Nós estamos chegando no finalzinho do programa. Cidade inteligente é outra alternativa de solução para superar a crise do Brasil? Com certeza, nós estamos superando. Tem que ter confiança e fé. O Brasil é maior do que suas crises, secretário? Eu acredito que sim, né? Estamos batalhando nesse sentido também, né? Quais são as principais... Uma outra questão que aqui é extremamente importante, neste ano é um ano eleitoral. Vamos eleger o próximo prefeito. Em que medida o próximo prefeito dará continuidade exatamente a esse plano estratégico BH 2030? Nós temos feito reuniões, né, com a população e a sociedade de maneira geral, por segmentos setoriais, né? Nós já estamos na 6ª reunião e vamos ter 9 reuniões no conjunto como um todo. Em todas essas reuniões, as perguntas que nós apresentamos, as ideias do planejamento, as diretrizes macro e as metas e estratégias e seus objetivos, e essa pergunta ela é recorrente em todos os setores. A nossa proposta é que ele sirva como base para que a sociedade em si saiba onde que ela pode buscar elementos para suportar essa continuidade das boas práticas. A nossa gestão ela tem por objetivo, nesse sentido, manter essa diretividade do que foi bom para a cidade, ele deve permanecer. Aquilo que deve ser melhorado deve ser explorado e desenvolvido.
Então esse é o nosso caminho. Em que medida, digamos, esse planejamento estratégico pode ser exatamente objeto de campanhas políticas de vereadores e do futuro prefeito? Nós gostaríamos que o plano fosse lido, né, e conhecido em seu todo, por isso dessas apresentações, e naturalmente muitas dessas ideias, dessas diretrizes, elas deverão fazer parte dos planos de governos futuros. Secretário, quero agradecer muito sua presença, seus esclarecimentos. Trouxemos a você, telespectador, a cidade inteligente e também o planejamento de tornar Belo Horizonte uma cidade inteligente de desenvolvimento sustentável, qualidade de vida. E, pensando bem, uma cidade inteligente também é a solução para a crise política e econômica brasileira. E a você, telespectador, que sempre nos aprecia, nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.